cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua casa, sua vida e a sua família. Romanos capítulo de número 12, versículo de número 1, diz assim. Leia comigo, por favor. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que temos diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação no ensino, ou que exorta, use-se dom em exortar, o que reparte, faça com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita a misericórdia com alegria. Meus irmãos, a carta de Paulo aos Romanos dispensa comentário, né? Eu não vou fazer aqui aquela abordagem dos 16 capítulos, nós vamos ser bem sucintos, quero ser bem rápido aqui, bem sucinto com as minhas palavras hoje. E a gente vai estar falando sobre culto racional e também sobre serviço cristão. Vamos estar falando sobre culto e sobre serviço cristão, que é algo muito importante na nossa vida. É interessante que Paulo vai falar sobre um culto, e no que tange a respeito do culto, nós sabemos biblicamente que o culto ele não foi uma idealização humana, ele não foi uma idealização mosaica. O culto cristão, tanto no Antigo como no Novo Testamento, tem suas peculiaridades, tem o seu meio, o seu método, a maneira que é feita. A igreja do Antigo Testamento adorava nas sinagogas. O Novo Testamento dos judeus, a igreja primitiva também vem nesse embalo de um culto didático. Quando se fala de culto, nós temos o culto didático, nós temos o culto pedagógico, nós temos o culto carismático, nós temos o culto eucarístico, nós temos o culto diaconal, nós temos o culto koinoinático e nós temos o culto body life, que é mais chamado hoje. O que seria o culto didático? O culto didático é o culto que é usado pelas igrejas reformadas. As igrejas reformadas têm um culto que é mais centralizado numa pregação das escrituras. Eles não dão tanta ênfase na parte carismática, até porque a maioria das igrejas reformadas não são continuistas, eles são sensacionistas. Então o culto deles é um culto didático pedagógico, onde tem a centralidade, se canta mais ou menos um hino, dois, e a outra oportunidade é para a ministração da palavra. O culto pentecostal, no que se diz respeito, ele é um culto mais carismático. Pentecostais, neopentecostais e algumas partes, alguns segmentos da Igreja Católica também segue o culto carismático. E são cultos voltados mais para a questão de dons espirituais, principalmente os dons de profecia, de curas e de profecias, curas e línguas. São esses três dons que são chamados de dons evidenciais. Há um certo posicionamento das igrejas, uma busca maior por essa questão dentro do culto carismático. O culto eucarístico seria um culto onde todo culto teria Santa Ceia. A palavra Eucaristia significa Santa Ceia, ceiar, cercar a mesa do Senhor. E esse culto é feito pelas igrejas católicas, as igrejas católicas apostólicas romanas. Toda a missa, todo culto de missa, eles têm um culto eucarístico. O culto koinoinático é chamado de um culto onde a igreja primitiva fazia. O culto de Atos, capítulo de número 2, versículo de número 40 a 42, que fala de comunhão, do partir do pão, da doutrina. Esse é chamado de culto koinoinático, que tem essa figura mais
próxima. Tem o culto diaconal, né, que também era um culto que era feito pela igreja primitiva, onde era focado mais nos pobres, nas viúvas, onde era focado nesse compartilhamento, principalmente de amor e do cuidado pelos irmãos. E todas as igrejas, elas vêm seguindo seus segmentos, e quando se fala de liturgia, elas têm criado a sua liturgia, e às vezes partindo de pressupostos e cosmovisões e pensamentos humanos. Mas quando se fala em relação a culto, nós temos que entender logo as duas palavras. O culto, ele precisa sim ser um culto racional, e também você precisa adorar a Deus com emoção. Quando o seu culto ele é só emoção e não tem racional, nós podemos falar que o culto ele não tem fim nenhum. E da outra forma, quando o culto é só racional, ele não alcança o teu sentimento, a tua emoção, nós podemos dizer também que não é um culto onde nós propriamente dito um culto bíblico. Porque o culto precisa ter essas duas ênfases. O culto precisa ser com emoção, a sua entrega, o seu coração, envolvendo o teu coração, a tua mente, mas o culto precisa ser principalmente racional, que é quando você adora não só com zelo, mas também com entendimento. E é esse o primeiro versículo que Paulo vai usar, dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão, que apresenteis o vosso corpo, em sacrifício vivo, santo, perfeito e agradável, que é o vosso culto racional. A primeira expressão que Paulo fala, antes de falar disso, ela já me chama a atenção, que apresenteis o vosso corpo, né? O pastor Nixon, quando esteve ministrando na nossa vigília, ele colocou uma definição de culto que eu achei fantástica. Ele falou de culto e disse que o culto somos nós. E é justamente o que Paulo está falando. Quando ele fala, apresenteis o vosso corpo como sacrifício santo, perfeito e agradável, ele está falando nada mais, nada menos do que serviço cristão. Que é o que Paulo vai trabalhar do versículo de número 1 ao versículo de número 8, do capítulo de número 12 da Epístola aos Romanos. Quando Paulo fala que a minha vida tem que ser um culto, ele está intensificando que toda a minha vida está relacionada ao serviço do reino, da obra e daquilo que foi chamado. É interessante que ele vai compartilhar e dizer que o Espírito, que nós somos um corpo, que ele vai encontrar a nossa função no corpo, que através da graça de Deus nós vamos receber os talentos, os dons espirituais. Deus vai destinar o nosso serviço aonde Ele quer, em que função nós vamos trabalhar, a diversidade de dons que nós teremos, como a graça de Deus vai nos alcançar e como isso será distribuído na nossa vida e no corpo de Cristo. Quando se fala de culto, quando você observa, onde foi que foi institucionalizado o culto? Você pega Moisés no Êxodo recebendo as leis, recebendo as ordens de Deus, recebendo o mandato de Deus, e o livro de Levítico ele é o livro do culto. Em Levítico, Moisés prepara toda a ordem, toda a liturgia, todo o cronograma, tudo como é que Deus quer que seja feito o culto em honra, glória, louvor e poder ao nome dele. E quando você pega o texto bíblico, você pode observar que Moisés, preste atenção que isso é muito interessante, Moisés não vai dar uma participação, uma palavra que para isso, ele não vai dar uma psica, não vai dar uma palavra dizendo, Deus não pode ser assim, não pode ser dessa forma, nós não podemos assar o cordeiro dessa forma, o holocausto não pode ser queimado desse jeito, as ofertas de manjar, pacífica, o sacrifício pelo holocausto não pode ser. Não. Deus vai dar a ordem e vai dizer a Moisés, somente faz, somente executa. Por quê? Porque a gente pode pegar essa palavra e aplicar na nossa vida, porque o culto já está falando, quando você cultua a Deus, você está cultuando a Deus. O culto é para Deus, o sacrifício é para Deus, o louvor é para Deus, a adoração é para Deus. A nossa vida, o nosso serviço, o nosso trabalho, ele está sendo oferecido a Deus. E Paulo vai trabalhar isso como é um conhecedor, é um fariseu, é um conhecedor de Antigo Testamento exímio. Ele vai trabalhar esse contexto de como nós temos que nos comportar mediante ao nosso culto. Nós temos aquele pensamento muito católico, que o culto se resume em 2 horas de tempo coletivo dentro de uma igreja, dentro de 4 paredes, onde em 2 horas de tempo nós estamos ali, levantamos a mão, cantamos os hinos da harpa, lemos uma palavra, damos oportunidade para o testemunho e após ter a ministração. Não. O culto cristão protestante, ele não se resume em 2 horas de culto. O culto protestante, ele é a nossa vida. O culto, ele é de 24 horas e o culto é a nossa vida.
Quando nós nascemos, nós já estamos cultuando a Deus. Quando nós vivemos, nós continuamos cultuando a Deus. E quando nós morrermos, vai ser o final do nosso culto. Ou seja, a nossa vida toda é um culto. E todos os nossos atos, segundo a Bíblia, eles serão julgados diante do Senhor. É por isso que Paulo tem a preocupação de falar de um culto racional. Muito do que se é cantado, do que se é pregado, do que se é falado hoje, eu te garanto biblicamente que não passa nem do teto das igrejas. A intenção do que é feito, o estrelismo, a apresentação, o exibicionismo, tudo que tem sido feito, será que Deus tem recebido? Tanto que você pegar o livro do profeta Malaquias, no capítulo de número 1, no capítulo de número 1, o autor de Malaquias, o profeta Malaquias, vai trabalhar todo esse contexto da liturgia do culto. Isso é tão sério que primeiro Deus chama a atenção do povo, depois Deus chama a atenção dos sacerdotes. Por quê? Porque os sacerdotes são responsáveis, hoje no caso os pastores, os líderes, eles são responsáveis em fazer com que o rebanho, em fazer com que a igreja entenda no mínimo o que é adoração. Quando a palavra adoração é traduzida para a nossa língua, para o português do Novo Testamento, existem duas palavras gregas, prosconeu e latreu. Essas palavras estão totalmente ligadas com a adoração no contexto veterotestamentário do Antigo Testamento do que acontecia no tabernáculo. Então a adoração nesse contexto significa prosconeu e latreu. Adorar, render, beijar o pé, se prostrar, oferecer. Você pode prestar atenção nas palavras que são palavras de exímio sacrifício quando se diz respeito a culto. Então, será que o nosso culto, ele tem sido um culto bíblico? Ele tem sido um culto que tem agradado a Deus? Ou melhor, esse culto, ele tem sido um culto egocêntrico, antropocêntrico ou cristocêntrico? Os louvores que nós cantamos têm chegado ao trono dos céus? A palavra que é ministrada, a liturgia do culto, a ordem do culto, isso tem se encaixado naquilo que as Escrituras dizem? Como é que nós temos colocado? Porque eu pertenço à denominação A, eu pertenço à denominação B, eu me congrego em denominação A minha igreja tem uma levada mais histórica, a minha igreja tem uma levada mais atual. Só que não é a Bíblia que tem que se adequar à tua igreja. Não é a Bíblia que tem que se adequar à tua liturgia assembleiana, à tua liturgia batista, à tua liturgia reformada, pentecostal, neopentecostal. É a tua igreja que tem que se adequar com um padrão. Por quê? Porque Deus não negocia valores absolutos. Eu sempre dou o exemplo de Uzá. Uzá, quando foi tocar a arca, foi fulminado por Deus. Por quê? Simples. Porque ele quis quebrar a regra do culto. E Deus não permite que a regra do culto que ele estabeleceu, que ele deu, que ele ordenou, seja tocada. E Paulo vai mostrar aqui a consagração a Deus. E a humildade que nós temos que reconhecer que a nossa vida foi levantada para o serviço cristão. E ele começa dizendo no versículo de número 1, olha, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício santo, agradável a Deus, que é o vosso culto. Você pode prestar atenção que o culto somos nós, que é a nossa vida, que é o nosso corpo, ele não pode ser de qualquer jeito. E o que é que nós vemos hoje? Pastores despreparados, líderes despreparados, pastores sem palavra, líderes sem ensinamento, pessoas adorando de qualquer jeito, levitas cantando de qualquer jeito, astros subindo no altar de qualquer jeito, pessoas falando da palavra de qualquer jeito, sem instrução, sem ensinamento, sem ao mínimo ter um conhecimento básico teológico, sem ao menos saber qual é a definição de hermenêutica, sem ao menos saber qual a definição bíblica, exegética, não tem preocupação nenhuma. Nós estamos vivendo um culto. Se eu não entendo o que eu estou adorando, eu estou mostrando que o meu culto, no mínimo, vai ser irracional. As pessoas não têm instrução. E pensam, isso é tão sério, que ele chama o sacerdote Malaquias 1 e fala assim, olha, verifica o cordeiro, vê se ele tem mancha, vê se ele não está aleijado, vê se ele não está manco, vê a forma, inspeciona, olha tudo, faz uma inspeção. Por quê? Porque quem vai receber o culto é um Deus Santo Todo-Poderoso. Versículo de número 2, Paulo diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, a palavra aqui é metamorfose, pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que texto maravilhoso. Ele está falando assim, olha, transforme a mente de vocês. Aí eu te pergunto, como é que eu e você transformamos a nossa mente? No Zap, na internet, no filme, na Netflix? A nossa mente só pode ser transformada, só pode haver metanoia, só pode haver metamorfose através das Escrituras. Só que nós estamos buscando outros meios. Nós estamos buscando apresentar um culto ao Senhor, um culto que agrade a Deus, um culto santo, um culto agradável a Deus, com práticas. Por exemplo, agora está aí as igrejas pretas, o worship, a fumaça, o jogo de luz, práticas dentro da igreja, dizendo líderes que estão atraindo para que o culto seja mais didático, o culto seja mais chamativo, para que as pessoas não possam ir para a igreja dormir. Aí eu te pergunto, você pega um século de igreja, você pega um século de igreja primitiva, e eu te pergunto, será que os crentes da igreja de Éfeso, ao escutar Paulo, João, Timóteo, Áquila, Timóteo, eles dormiam? Será que escutando as pregações de Apolo, eles dormiam? Será que nos cultos de ensino, nas sinagogas judaicas do século I, onde Pedro estava ministrando, os crentes dormiam? Ou eles precisavam de algum atributo? Não. Por quê? Porque a igreja primitiva considerou o culto sagrado, considerou o culto santo, considerou o culto coisa séria, considerou o culto algo que Deus vai inalar com um incenso suave. E a igreja contemporânea? Como é que a igreja contemporânea tem se situado, tem se colocado mediante a tudo isso? Paulo está dizendo, olha, não vos conformeis com este mundo. Mas, em outras palavras, se vocês querem apresentar um culto que agrade a Deus, um culto racional, um culto que chegue diante do Senhor, primeiro a mente de vocês tem que ser transformada. Querido, aprenda algo nessa noite. Você não cultua um Deus que você não conhece. Você nunca poderá agradar a Deus se você não saber o que Deus quer de você. Você nunca poderá conhecer os padrões que Deus quer de santidade, que Deus quer de ordem, que Deus quer de culto, se você não conhecer. E como é que eu conheço a Deus? Ele fala em conhecer, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso é muito sério. Por quê? Porque muitos pastores, muitos líderes têm mexido, têm tocado no culto, têm feito o culto do seu bel prazer, têm pensado que as suas táticas, técnicas, pragmáticas vão fazer com que o culto seja melhor. E é interessante que quando você estuda Atos, a gente vê a fórmula que tem 2000 anos, que nunca parou de dar certo e não precisa ser mudada. O culto era e cresciam na comunhão dos apóstolos, no partir do pão, na sã doutrina e na oração. A igreja não precisa criar métodos, a igreja não precisa criar fórmulas, a igreja só precisa se adequar ao padrão que Deus estabeleceu. Deus não deu autoridade para nenhum pastor, para nenhuma convenção, para nenhuma denominação, para nenhuma placa de igreja. Deus não deu autoridade para nenhum líder, por maior e mais capacitado ou melhor que seja, tocar na liturgia do seu culto. Deus simplesmente quer o quê? Obedeçam, façam, me adorem, o culto é para mim. Pegue 100 anos de culto atrás e compare um culto de 100 anos atrás, de 50 anos atrás com o culto de hoje. Você vai observar quão distante nós estamos dos padrões bíblicos. Versículo de número 3. Ele diz assim, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Olha que coisa linda. Talvez alguém possa dizer assim, porque eu pago o preço, porque eu faço isso, porque eu vou para o monte, porque eu oro, porque eu jejuo na mata. Não, o próprio Paulo está dizendo, porque pela graça que me é dada. Era como se Deus estivesse nos chamando para uma responsabilidade, dizendo, olha, vocês vão servir o meu reino. Primeiro, para vocês servirem, primeiro vocês têm que saber, ou seja, mudar a mente, transformar a mente.
Depois eu vou encher vocês de graça, verso 4, porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, unidade na diversidade. São vários membros, mas nem todos têm a mesma função. Às vezes o irmão vai ser bom de canto, mas não vai ser bom de ensino. Às vezes o irmão vai ser bom de ensino, mas não vai ser bom de evangelismo. Unidade, nós continuamos sendo um, mas cada um no seu quadrado, cada um na sua função. Ei, querido, não é você que escolhe o lugar que Deus te colocou no corpo. É o Espírito Santo de Deus que vai olhar para ti e vai escolher o lugar em que ele deve te encaixar. Mas tem algumas pessoas que pensam que o lugar delas no corpo de Cristo, que o lugar delas na unidade do corpo é assistindo culto. E não se atentam que o chamado de Deus é para o serviço cristão, porque Deus nos chamou para servir. Versículo de número 5 dizendo, olha, nem todos os membros têm a mesma operação. Versículo 4, nem todos os membros têm a mesma operação. Aí ele prossegue, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Nós fomos chamados para abençoar. Você com seu dom trabalha para o corpo. Você com seu dom ajuda o corpo. Você com seu dom faz o corpo crescer. Você com seu dom abençoa o seu próximo. Você com seu dom trabalha para o crescimento da igreja. Efésios capítulo 4, versículo 12. Versículo 12, 13 e 14. Depois de falar de dons de serviço, de dons ministeriais, melhor dizendo, o apóstolo Paulo disse, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Escute, Deus não te capacitou para você ficar rico à custa do evangelho. Deus não te capacitou para você ganhar dinheiro, para você ser uma estrela gospel. Deus te capacitou para que o corpo cresça em aperfeiçoamento, sabendo quem é Cristo, querendo o aperfeiçoamento dos santos para desempenho do seu serviço. Aí ele diz, até que todos cheguem ao pleno conhecimento de Cristo, o cabeça. Você sabe por que Deus te usa e Deus me usa pela sua infinita misericórdia? Porque nós fomos salvos com esse propósito. Nós fomos salvos para apresentar a nossa vida a Ele como um culto racional. Só que a nossa geração, preste atenção, e isso é muito interessante, a nossa geração, ela tem pegado os seus órgãos, a sua força, o seu sangue, os seus ossos, o seu vigor e tem dado para o mundo. O jovem passa a vida todinha se prostituindo, bebendo, fumando maconha, cheirando cocaína, fazendo tudo que não presta. Quando ele já está na última, Deus, pela sua infinita misericórdia, tem misericórdia dele, salva ele. Aí ele vem e fala, agora eu vou para a igreja. Fazer o quê? Dar o cansaço, dar um corpo fadigado, dar um corpo todo problemático. E Deus está dizendo, olha, eu chamei vocês para que vocês apresentem a vida de vocês para o meu reino. Eu chamei vocês para que vocês apresentem a vida de vocês para o serviço da minha casa. Queridos, nós só prestamos para uma coisa, para servir o reino. Paulo, quando estava preso na carta aos Filipenses, no capítulo de número 2, ele vai para um diálogo com Deus. Isso é muito maravilhoso, porque ele abre a boca e diz para Deus assim, Senhor, se eu morrer, melhor coisa é porque eu vou te ver. Mas se eu sair dessa, eu ainda quero fundar mais umas 50 igrejas para ti. Porque Paulo entendeu que a nossa estadia aqui nessa terra só serve se for para servir o reino. Deus não chamou nós para que nós possamos ficar chorando as nossas dores, pensando que nós somos a última bolacha do pacote do biscoito. Deus nos chamou para servir. Deus nos colocou em funções no corpo e nós precisamos. Paulo fala em Efésios capítulo 4, versículo 16, cada junta com a sua justa cooperação. Quando eu faço a minha parte, não sai pesado para o meu líder, não sai pesado para o meu líder de departamento, não sai pesado para o líder de jovens, não sai pesado para o ministério da igreja. O problema é que muitos têm se colocado na costa de outros. Eu te pergunto, a igreja não parou, a igreja somos nós. Nós somos a igreja do Senhor. A pandemia está aí. As pessoas estão sofrendo. E se tem um momento que as pessoas do mundo, os ímpios,
Os nossos familiares que não conhecem Jesus estão mais precisando da igreja, esse momento é esse. Eu te pergunto, o que você tem feito? Você tem se trancado na sua casa com seu celular, você tem se trancado na sua casa com uma revista, você tem se trancado na sua casa com seu mundo, com a sua Netflix, enquanto pessoas estão padecendo e nós, a igreja, precisamos trabalhar. Eu não estou aqui terça-feira para ganhar like, eu não estou aqui toda terça-feira, quinta, domingo, para ganhar curtida, para aumentar a página. Eu estou aqui porque eu sou um trabalhador do reino dos céus. Eu estou aqui porque eu entendo que a minha missão nessa terra é servir aquilo, é servir o reino que Deus colocou, é servir o rebanho que Deus colocou. E enquanto muitas pessoas não valorizam o nosso trabalho, mesmo estando assim, mas nós estamos aqui porque há um Senhor que não dorme. E Deus está dizendo nessa noite, olha, há uma graça derramada sobre vocês. Despertem, trabalhem, procure o seu lugar no corpo. Há o momento de fazer algo para o reino dos céus. Versículo de número 6. Olha que coisa linda. Aleluia. Versículo 6. De modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Mais uma vez. De modo que tendo diferentes dons. 1 Coríntios capítulo de número 12, versículo de número 11. O Espírito Santo, após falar de dons espirituais, do versículo 3 ao versículo 10, o apóstolo Paulo abre a boca e diz: e o Espírito reparte particularmente a cada um como ele quer. Não foi você que escolheu ser pregador. Foi o reino que escolheu você para você ser um pregador. Não foi você que escolheu tocar baixo, bateria, guitarra na casa do Senhor, teclado. Foi o reino dos céus que derramou graça sobre a tua vida e diz: vou fazer dele um trabalhador do meu reino. Querido, os anjos não vão descer aqui para pregar. O Senhor Jesus não vai descer aqui para pregar, só para buscar a igreja. O Espírito Santo não vai se materializar para pregar. Quem faz isso somos nós. A igreja não tem avançado na terra porque nós temos dormido nos pontos. Que haja em nós o mesmo sentimento da mulher samaritana, que após ouvir o seu primeiro sermão, a sua primeira mensagem, entrou em Samaria e foi ser uma missionária. Ah, pastor, mas eu não consigo ficar diante das câmeras, porque agora é assim, eu não consigo falar, eu não consigo visitar. Você pode ser um intercessor. Você pode ser alguém que ore pelas madrugadas. Você pode ser alguém que ore meio-dia. Você tem um lugar no corpo. Paulo está dizendo: ei, você é o sacrifício santo, perfeito e agradável. É a nossa vida, é o nosso tempo. Eu te pergunto, o que é que você tem feito com o seu tempo? Pastor Nixon Bonnetteri, é um prazer grandíssimo ter o Senhor aqui conosco. E o apóstolo Paulo, trabalhando Romanos 12 ainda, ele vai falar no verso 6, 7, 8, de dons de serviço para me concluir a minha palavra nessa noite. Eu acho algo tão lindo aqui nesse texto, que quando nós olhamos para as coisas de Deus, nós observamos que nós não somos nada. Nós observamos que nós somos pequenos, que o que foi nos dado foi de graça, é imerecido, que é apenas a misericórdia, a grandíssima misericórdia de Deus que tem nos alcançado. E ele vai intitular alguns dons, versículos 6, 7 e 8, ele diz assim, preste atenção e olhe essa palavra de Deus. De modo que tendo diferentes dons, segundo a graça. Tu não tem dom porque tu paga preço. Amadurece, querido. Tu tem dom porque a graça de Deus te alcançou. 1 Coríntios capítulo de número 12, dons espirituais. Efésios capítulo 4, dons ministeriais. Romanos capítulo 12, dons de serviço. Não há dom maior do que o outro ontologicamente em poder. Há dom maior em serviço, eles são maiores. Procurai o dom de profetizar, porque é maior que o dom de línguas, maior em serviço, não maior em poder, porque é o mesmo Espírito que reparte. A igreja precisa de todos os dons. O que seria da igreja se só fosse pregador? Pregador não gosta de pegar em vassoura. Pregador não gosta de pegar em pano de chão. O que seria da igreja se fosse só evangelista? Se não tivesse intercessores, se não tivesse as irmãs que estão orando pela madrugada para que Deus salve nos cultos, se não tivesse os irmãos que estão fazendo as visitas nos hospitais, evangelizando, os missionários, o que seria?
Todos nós temos uma função importante. Paulo é tão perfeito que ele faz uma analogia com o corpo, dizendo, olha, se tu cortar tua mão, um membro, irmão, quando a gente tem um ferimento na ponta do dedo, uma unha encravada, a gente sente uma dor horrível, a gente fica impossibilitado de escrever, de fechar o botão da nossa camisa, uma pequena ponta de um dedo. Isso mostrando que todos têm a sua coparticipação, que todos são importantes. E o texto é tão lindo que Paulo vai dizer, olha, o Espírito quis dar para uns mais, para outros menos. Ah, pastor, eu queria tal coisa, para com isso. Dá glória a Deus que tem gente que queria estar no teu lugar e não pode. Dá glória a Deus que tem gente que daria tudo para trocar o lugar dele contigo e não pode. Trabalhe. E o apóstolo Paulo conclui dizendo, de modo que tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, ele intitula, se a profecia seja subjetiva, seja segundo a medida da fé, ou seja, subjetiva às escrituras. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. O que exorta, usa o dom em exortar. O que reparte com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. Agora olhe essa palavra, 7 dons. Repita comigo, profecia, ministério, ensinar, exortar, repartir, presidir e exercer misericórdia. Enquanto muitas pessoas têm pegado o que receberam de graça e usado para o benefício próximo, para si, para crescer na custa do Evangelho, para enriquecer na costa dos irmãos, o apóstolo Paulo está nos ensinando, aleluia, nos exortando, nos ensinando que o dom que o Espírito deu é para o crescimento da igreja, do próximo, do corpo. De graça recebeste, de graça dai. Lá vai. Profecia, você profetiza para quem? Para ti ou para o próximo? Ensino, você ensina quem? O próximo. Ministério, você ministra na vida de quem? Do próximo. Exortar, você exorta quem? O próximo. Repartir, você reparte com quem? Com o próximo. Exercer, presidir, quem você preside? O próximo. Exercer misericórdia na vida de quem? Do próximo. A Bíblia está dizendo que o dom não é para ti, o dom é para te abençoar o próximo, o corpo é para a igreja crescer. Mas tem muitas pessoas, aleluia, que estão esperando a pandemia passar. Meu dom está aqui parado. Meu dom está aqui tirando férias. São quase 2 meses de férias. Não prega, não canta, não evangeliza, parou de orar, parou de interceder. Está esperando a pandemia passar para voltar a servir o reino. E Deus está dizendo nessa noite, está na tua casa, exerce o teu dom. Exerce o teu chamado, exerce o teu culto. O culto tem que ser racional, o culto somos nós. Aleluia. Mas pastor Narciso, eu já tinha lido isso aqui várias vezes e nunca tinha me deparado com isso aqui. Pastor Narciso, ou melhor, como é que eu consegui? O senhor conseguiu? É simples, irmão, tá tudo aqui, ó. É só você pegar o texto bíblico. Se você quer sua mente transformada, se você quer renovação do seu entendimento, como ele diz no verso 2, estuda a palavra. É momento de nós crescermos. É momento de nós evoluirmos. É momento de nós pegarmos o nosso tempo, dividir ele entre família, casa, trabalho, mas principalmente o tempo com a palavra. Por quê, pastor? Porque quando tudo isso acabar, nós vamos apresentar algo. Nós não vamos ter as mãos vazias. O Senhor vai nos abençoar. Amém, querido? Você é um culto. A sua vida é um culto. Eu sou um culto. A minha vida é um culto. E eu tenho certeza que o Senhor Jesus, Ele vai nos abençoar grandemente para a glória do seu nome. Eu ministro uma palavra de bênção sobre a tua casa. Eu ministro que Deus te levanta hoje para exercer o teu ministério. Nós não precisamos que a igreja esteja funcionando para que nós possamos continuar servindo no lugar onde Deus nos colocou. Deus te abençoe. Abençoe tua casa, tua família, teu lar, teu casamento, teu ministério. Que Deus continue abençoando
a sua família, a sua vida. Obrigado. Deus te abençoe. Continue nos acompanhando nas nossas redes sociais. Visite a nossa página no YouTube. Visite a nossa página no Instagram. A nossa página no Facebook. Compartilhe essa mensagem com alguém. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Que Deus te abençoe. Amém. Amém e amém.